O meu pedal de hoje é com chuva. Está chovendo um pouco, mas nada impede que eu possa pedalar e estar falando, fazendo um comentário aqui da Bíblia. Hoje eu gostaria de falar nesse pedal de um versículo que diz assim: tomai cuidado com os cães. Tomai cuidado com os cães. E eu vejo muito falar, as pessoas utilizar um versículo: os cães não herdarão o reino dos céus. Uma pessoa, quando ela vai ler e ela não entende, ela pensa que são os animais, os pobres coitados dos cãezinhos, que nada a ver tem com isso. Na realidade, quando fala os cães não herdarão o reino dos céus, se nós formos observar bem, a Bíblia ela pode nos responder. Quando fazemos a pergunta do tipo, quem são esses cães que a Bíblia fala? Se você for ver em Filipenses 3:2, lá fala que nós devemos tomar cuidado com os cães, mas é cuidado com esses que praticam o mal. Ter cuidado, na realidade, com a falsa circuncisão, ou seja, não está falando de circuncisão de animais. A Bíblia, quando relata lá na passagem de Moisés, onde era feito o sacrifício, onde o homem tinha que se apresentar e fazer a circuncisão ao 8º dia, falava de pessoas, que era feita aquela circuncisão segundo a lei judaica. Então, quando se fala aqui com a falsa circuncisão em Filipenses 3:2, está falando na circuncisão em pessoas. Então, quando fala tomai cuidado com os cães, nós devemos fazer a pergunta: quem são esses cães? Aí quando você vai fazer a pergunta, você buscando lá em Isaías 56, 10 e 11, está escrito ali quem são os cães. E eu lendo aqui em Isaías 56, 10 e 11, fala assim: são cães devoradores insaciáveis, são pastores sem compreensão nem entendimento. Todos querem seguir seu próprio caminho. Cada um com a sua avidez, né? Buscam vantagem apenas para si. E se você for olhar na palavra de Deus, ali está chamando de cães os pastores, ali é bem claro, que são os pastores que nós devemos tomar cuidado. Esses falsos pastores, aqueles que se dizem circuncisos, ou seja, que fizeram a circuncisão, que segue a lei de Moisés, né? Que segue a lei, ou seja, aqueles que se apresentam como santos e não são santos, se apresentam como pastores e não são pastores, se apresentam como os crentes fiéis e não são crentes fiéis. É esses cães que a Bíblia fala. Então, no meu pedal aqui, eu fazendo essa observação, nós podemos entender que nós devemos tomar cuidado com os pastores infiéis. Tem pessoas boas no meio? Tem pessoas sérias? Tem. Mas o que nós vemos hoje são 99% procurando seguir o seu próprio caminho, seu próprio ensinamento, sua própria doutrina. Cada igreja tem um nome diferente uma da outra. Eles acabam buscando vantagens para si próprio. Não buscam ali ter condições de abençoar aqueles que verdadeiramente precisam, os necessitados. Os pastores, eles recolhem tudo para eles. E a palavra de Deus diz que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação. Não adianta você construir casas e mais casas, comprar boa parte de um lugar, sendo que você está ali se apresentando como uma pessoa gananciosa, interesseira, só pensa
em si. Por isso que a palavra de Deus diz que dificilmente os ricos herdariam o reino dos céus. Herdaria aqui na terra o conhecimento, o espírito de paz. Só vive atribulado, preocupados. É aparentemente uma vida boa, mas quando você vai ver no último dia no leito de morte, a aflição de espírito vem sobre eles, porque veem que tudo vai ficar para aí. Ficam preocupados, ansiosos, com medo de deixar tudo aquilo para trás. Então nós devemos tomar cuidado com os cães. E esses cães não são próprios pobres cachorrinhos. São pessoas, são homens gananciosos, homens que se dizem servos de Deus, circuncisos, mas são infiéis. São homens pecadores, que até hoje vivem enganando o povo. Até hoje vive ensinando aquilo que não agrada a Deus. O povo tem que se despertar para isso, o povo não tem se despertado. Então meu pedal de hoje com esse vídeo é com esse intuito de falar que há pastores infiéis, há pastores corruptos. Por isso que se diz, o pastor usa aquela frase: não toqueis no ungido do Senhor, não julgueis para não ser julgado. Isso aí é uma armadura de defesa para eles. E nós, por misericórdia, quando fazemos a obra que Jesus nos ensinou, Ele nos ensina a fazer isso, porque o que Ele mais fez foi revelar, mostrar para aquelas pessoas que estavam ali sem entendimento, de que homens viviam às custas deles e que não pregavam a verdade, que se diziam pastor e não eram pastores, porque o único pastor que dá vida e salvação e condições de conhecer a verdade é Deus, é Jesus, que veio através, enviado pelo Espírito Santo de Deus ali, usando assim o corpo de um homem com o nome de Jesus para falar a verdade. Por isso ele foi crucificado, levado à cruz e morreu para nos salvar. Salvar de quê? Salvar desses falsos ensinos, dessa prisão religiosa, nos conduzir, nos dar liberdade, nos conduzir, deixar que venhamos caminhar livre em direção ao reino do Pai. Esta é o meu pedal nesta tarde chuvosa, mas concluída.